Então o colégio ele começou, né, em 1912, na realidade lá no início, se a gente pegar, é início do século XX, então estava um processo de criar escolas, tanto que aqui começou, né, o nome inicial era Grupo Escolar número 4, então foi começado a construir vários grupos escolares em Guarapuava não, no Paraná, desculpe, e aí aqui era o Grupo Escolar número 4. E começou-se aí uma busca por um nome, né, porque não dava para ficar só Grupo Escolar número 4. E aí chegou-se na figura do Visconde de Guarapuava. Naquela época, nós tínhamos a professora Pura como diretora do colégio. Ela era muito rigorosa, né? Como a gente é criança ainda, né? Então ela aparecia no corredor, era um auê, todo mundo subia para as salas. Se vocês cantem o hino nacional direitinho, que senão o tenente vem e prende. E eu não sabia o que era um tenente, mas eu sabia que devia ser uma coisa muito ruim. E como havia aqueles gibizinhos, né, de Pato Donald, de Tio Patinhas, etc e tal, e tinha uma imagem, né, geralmente tinha um desenho que tinha um canibalzinho com um ossinho na cabeça. E eu achava que aquele era o tenente. E eu tinha um pavor. Nós começamos o terceirão em 42 alunos. Quando a gente se formou, lá em novembro, né? Nós se formamos em 10. Eu e mais 9 alunos, e ele estava junto. Eu estudei aqui da primeira até quinta série. Eu queria muito vir para a escola, porque eu queria aprender a ler. Eu me emocionei quando eu entrei aqui, porque eu nunca mais tinha entrado aqui nessa escola. Sempre passava por frente e sempre lembrava de algumas coisas, mas eu nunca mais tinha entrado aqui. Quando eu entrei como professora, eu me emocionei e vi que a escola continuava igual, uma escola maravilhosa como essa, e tive vontade. Ali eu tive vontade de realmente ser professora. E eu fiquei um tempo sendo professora. E aí, como eu era uma boa aluna em português, a professora Rita selecionou alguns alunos do colégio para participar de um concurso de redação que um jornal aqui de Guarapuava promoveu à época, que era um jornal que não existe mais também, que é o Jornal Diário de Guarapuava. E aí, a partir desse concurso feito entre as escolas, foram limitando, assim, né? Então, começou entre algumas escolas, depois dessas escolas foram ficando alguns alunos. E aí, por isso, por ter ficado em primeiro lugar daí de todas essas etapas, eu consegui um estágio ainda no ensino médio no Diário de Guarapuava. E aí eu brinco que foi quando o bichinho da comunicação me picou. E aí eu fui fazer, então, comunicação social, no meu caso, com habilitação em publicidade e propaganda. E aí, desde o primeiro dia de aula, eu já me encantei pelo colégio, já foi realmente um lugar muito acolhedor para mim desde o primeiro dia. E é muito feliz lembrar de todas as coisas que eu passei desde o sexto ano até chegar o último dia lá na formatura. Realmente é muito emocionante rever toda essa trajetória. Mas eu creio que o momento mais marcante dentro do colégio foi no ensino médio, foi onde eu descobri as coisas, descobri quem eu era através do Visconde. Então eu entrei no magistério, né? Queria ser professora, já que tinha aqui, falei, vamos tentar, vamos ver se vai dar certo isso. E aí foi realmente uma paixão. Eu me descobri professora no Visconde. Foi realmente uma trajetória muito legal. Não tinha nada. E aqui não era piso, era grama. Onde a gente corria, brincava de salvação, rasgava muito guarda-pó, mas era um tempo muito, muito feliz, né? Bom, vamos puxar pela memória, né? Foi o ano de 1955,
já fazem bastante tempo, né? 70, 71 anos já, né? 70 anos. E eu sempre fui beneficiado aqui, que nós não tínhamos condição de comprar material, uniforme, nada, né? Então a escola deu tudo para nós, né? E nem eu, nem minha irmã tínhamos pasta para carregar o material. A gente carregava na mão e suava, a gente encapava os cadernos, mas ele acabava corroendo ali, né? E um belo dia uma FUS chegou com 3 pastas na sala. Eu lembro essa imagem como se fosse ontem, sabe? É incrível. Ele chegou com 3 pastas, a dele e mais 2. Ele passou pela minha carteira, jogou uma em cima, nem falou nada. E seguiu, entregou para minha irmã, que estava um pouquinho mais atrás, e entregou outra para ela, né? Aquilo foi uma emoção, assim, sabe, que eu consigo, até hoje eu tenho, sabe? Daí eu sempre vinha ajudar minha mãe, né? Porque ela trabalhou, ela aposentou aqui. O primeiro trabalho dela, aposentou aqui. Então, inclusive a gente morava aqui na Brigadeiro, né? Lá da prefeitura ali, né? Eu vim encontrar ela. Porque ela saía meio noite, meio escuro já, né? Às vezes você terminava, quando estava estudando, terminava a aula ali, eu ficava ajudando ela. Lavar esse arrastar a carteira do lado, lavar. Tive que parar cedo porque precisava. Tinha que trabalhar. Eu estudei aqui, tirei até a 4ª série e eu gostava muito de estudar aqui. A professora falava, quer ir cantar lá na frente? Eu cantava os versinhos lá na frente. Fez também uma peça aqui, nesse auditório também, que a gente tinha que ficar em traje de banho. Então nós nos sentimos muito mal em ficar de calção de banho, essas coisas. Então é a época da vergonha, né? Então tinha esse lado nosso. O Johnny marcou também nessa peça, que ele se apresentou. Eu lembro até hoje que ele estava com uma sunga amarela, né? Então, E do jardim também eu tenho muitas memórias. Eu acho que uma delas é o fato de que a minha boneca, eu tinha uma boneca que você apertava a barriguinha, ela mostrava a língua. Mas essa minha boneca, ela veio também uniformizada, porque minha mãe era costureira, minha tia era costureira, então eu tinha esse privilégio, né, de ter, tanto eu quanto as minhas bonecas terem roupas diferentes. E eu fiquei muito assustada num dia em que fui chamada, porque me disseram, olha, a diretora, que era a dona Júlia de Santa Maria Pereira, né, mais conhecida como Julita, ela queria me ver. E criança, né, especialmente naquela época, ela tinha um receio da autoridade, né? Então eu já comecei a ficar com medo, né? Qual será a razão de conversar comigo? E pediram que eu levasse a boneca, tá? Mas fiquei mais assustada ainda. No fundo ela só queria ver a boneca porque ela tinha um uniforme, tá? Então era essa a razão de ter me chamado. Então essa memória também ficou muito marcada, né? Mala do pessoal ali, dos alunos, né? Maleta, né? Que falou. Tinha que conferir, ver se estava em ordem, ver se até carteira de cigarro dentro da carteira. Mas chegava, tinha que ver um por um, né? Ver se estava tudo em ordem, né? Usar um bonezinho diferente, igual que tá na volta. Olhava pro semblante do meu pai, assim, ele quase chorava, assim, sabe? Depois do cerimonial, assim, eu olhava para ele, assim, eu apresentei ele pro professor Eliel, assim, ele começava a chorar, por causa que eu era o último filho dele, assim, sabe? Então ele falou assim, que pelo menos um filho meu eu quero ver vestido de Beca.
Então, ele é um prédio histórico, ele completou agora em abril 113 anos de história. E quem entra aqui, que já trabalhou aqui, não tem como se emocionar. Porque aqui a gente cria histórias em cada um desses ambientes, né? Então, você anda e você relembra, puxa vida, aqui mesmo no auditório, teve uma época que nós fazíamos o jantar das etnias. Cada ano era um italiano, um ucraniano, onde os professores vinham vestidos caracterizados e os próprios professores faziam o servimento da refeição. A gente fazia várias promoções, nós fazíamos a festa das etnias, a que eu mais gostava. Então a gente convidava o pessoal para fazer as comidas e de todas as etnias, e era aquela festa maravilhosa que eu nunca esqueci, que agora não tem mais, né? E com o tempo o ensino noturno passou a ganhar nome. Fizemos torneios, esporte, consegui merenda para o noturno, biblioteca que eles não tinham acesso, e eu consegui formar assim uma família noturna, apoiando o aluno do ensino noturno que é trabalhador e que precisava de um apoio especial. Mas foi bom, sabe? Nossa, foi muito bom. Essa época que eu trabalhei foi uma época muito boa, sabe? Chegou um tempo que eu achava assim que trabalhar para mim era uma festa, sabe? Eu me arrumava, eu gostava de ver, sabe? Eu gostava mesmo do que eu fazia, sabe? Então, eu acho que é por isso que eu não cansava, porque realmente eu gostava do que eu fazia. Eu acho que tudo que a gente aprendeu aqui foi um bom início, né? Eu só tenho a agradecer, né? As professoras, diretores, a gente foi bem encaminhado, vamos dizer, né? Eu acho que isso aí serviu bastante, né, para a gente prosseguir na vida profissional da gente, né? Então, muito do que eu sou hoje, né? Todas as minhas escolhas a partir dali foram moldadas por uma professora aqui do Visconde, né, que reconheceu em mim um talento com as palavras, e a partir disso, todas as minhas escolhas acabaram sendo influenciadas por isso também. O Colégio Visconde de Guarapuava foi um colégio que me marcou bastante, assim, sabe? Desde a educação, desde a forma dos professores atuarem na minha educação pessoal, assim, sabe? Eu devo muito ao colégio, né? Eu aprendi a ler, a escrever aqui, muito do que eu sempre gosto de comentar que muito do que eu sou hoje eu aprendi com os meus professores aqui, né? A questão do próprio conhecimento, a questão até da disciplina, da organização. Para mim representa aprendizado, porque, como eu falei, eu via o colégio como a escola, né? Foi aqui que eu aprendi a ler, foi aqui que eu aprendi não só a ler, escrever e outras coisas, a gente aprende coisas para a vida. Então, são lembranças muito boas que eu tenho, de outras escolas também, mas aqui me marcou mais. Lembrança boa, né? Saudades, né? Uma frase que a professora Neida falou, que tem uma coisa que ninguém pode te tirar, que é isso aqui, ó. O canudo. O canudo de formatura. Isso daqui ninguém pode te tirar, né? Pode te tirar um monte de coisa, mas isso daqui não. Isso daqui vai ficar para tua vida. Isso daqui vai ficar marcado na tua história. Visconde de Guarapuava. Foi gerada princesa dos campos, riqueza e elegância ostentável. Crescer entre as tenras flores do tempos vindouros em que flutuava. E cobriu-se Antônio de Sá Camargo. Surgiu Visconde de Guarapuava. Cercou-se de poder e filantropia, luzindo como o sol do meio-dia. A confiança de seu pai o enviou. De Palmeira a Guarapuava, de lá apenas o nome levou. O pioneiro Antônio de Sá, e no pinhão da fazenda cuidou. Poderoso fazendeiro era o que diziam. Muitos escravos possuía. Do poço, os servos iam e vinham, e as telhas feitas nas coxas, 3 camadas tinham.
Um dia sua terra haveria de retornar. Então de relance viu a doce prima pela qual ia se apaixonar. Pedindo-a em casamento, um sim ouviu a entoar. E voltando a casa, na praça, um bebê iria se formar. A criança foi a maior graça. Porém, ainda pequena, um descuido no banho veio acontecer. Mãe imatura, criadas descuidadas. A água foi aquecida até ferver. Sem conferência, a criança lá dentro. Era óbvio que o pior iria acontecer. Sua herança preciosa sendo morta. Antônio, agora barão, devolve sua amada. Arrasado, nem sequer abre a porta. E que vergonha uma mulher a ser devolvida à sua casa. Baronesa ainda era, mas ninguém se importava. Só podia ir para a cozinha, que não se atrevesse a ir até a sala. Todos tinham desgosto dela. Péssima mulher, péssima mãe, o povo comentava. Antônio registrou a morte da criança só 3 anos depois. Talvez por pirraça, pois a mulher já não gostava. Mas ainda seu legado continuava. A biblioteca e o dinheiro doados, os ouvidos da coroa se aguçam. Vem o título por muitos invejado. Agora Antônio é nomeado Visconde de Guarapuava. E por todo o Paraná seu nome é lembrado. Em escolas, ruas e museus, o nome do Visconde jamais se esqueceu. Assim como tudo ocorreu, a sua história quem conta não sou eu. É o museu, que nas paredes, teto e chão mostram quem foi o verdadeiro barão, que depois se transformou em Visconde. E que de muita utilidade a nação se mostrou, tanto que Portugal abençoou. De título e muito renome, bem aqui nessa casa dorme a história de Antônio de Sá Camargo.